E aí, pessoal, esporte científico na área. E hoje vamos dar continuidade sobre a série de vídeos sobre o fim do ciclo do Grêmio nos anos 90. Agora a parte 2, tratando sobre a derrota no Campeonato Gaúcho de 1997. Primeiro vídeo tá aqui no canal, só pesquisar. É sobre a derrota na Libertadores para o Cruzeiro e agora derrota no Campeonato Gaúcho de 1997 para o seu maior rival, o Internacional. Então, para quem caiu de paraquedas, não viu o primeiro vídeo, enfim, achou esse vídeo por uma indicação do YouTube, o Grêmio, esse time de 97, desse confronto de 97, vinha para aquilo que eu chamo de os 4 anos gloriosos, que ganhando títulos nacionais muito importantes desde o ano de 94. Ganhou em 94 a Copa do Brasil, ganhou em 95 a Libertadores, ganhou em 96 a Recopa e o Brasileirão, e em 97 tinha ganhado a Copa do Brasil em cima do Flamengo. Não vou fazer todo o contexto que eu já fiz em outros vídeos. Tenho vídeos específicos sobre isso, tenho vídeos específicos sobre uma dessas conquistas. Aliás, não tenho sobre a Libertadores e nem sobre o Brasileirão, né? Porque no caso do Brasileirão tem muitos jogos sobre, mas talvez eu faça no futuro. Gostei bastante das visualizações e dos recados do primeiro vídeo, isso me motiva a fazer mais vídeos, pessoal. Então o Grêmio estava nesse contexto, né? Mas estava acabando já o ciclo, como eu falei naquele primeiro vídeo da eliminação do Cruzeiro. Mas ainda assim o Grêmio era um time que vinha com força e era campeão da Copa do Brasil. Teve o revés na Libertadores, mas poderia ser campeão gaúcho, né? Ganhar o cafezinho, como disseram em anos anteriores o presidente Fábio Koff. Enfim, com as diversas polêmicas. E o Inter, no contexto do Inter, não vencia o Gauchão desde 94. Venceu o Gauchão em 94 sobre o Grêmio, mas em 95, 96, 96 ainda perdeu por um time misto, de certa forma, do Grêmio ali. Agora não lembro se foi 95 ou 96, tem até que rever essa informação depois. E não ganhou títulos nos 4 anos gloriosos do Grêmio. Então o último título nacional relevante do Inter tinha sido em 92, que foi a Copa do Brasil em cima do Fluminense. Então e o pior, não fazia boas campanhas. Esse que é o pior. Porque o Inter, nesse ano 97, talvez eu faça um vídeo próprio posterior aí. Esse time de 97 que o Inter volta a fazer boas campanhas. Mas os anos de 95, 96 foram apagados do Inter no cenário nacional. Então, esse era o cenário, esse era o contexto de ambas as equipes, que estava se modificando nesse ano de 97, com o fim do ciclo do Grêmio e uma ascensão aí no caso do Inter. Mas aqui o foco é o fim do ciclo do Grêmio. Depois vamos falar sobre a ascensão do Inter em outros vídeos também, e um pouco nesse. As escalações do primeiro jogo: Grêmio com Darley, Arce, Wagner Fernandes, Mauro Galvão, Roger, Otacílio, Goiano, Emerson, Carlos Miguel, Rodrigo Grau e Maurício. Vocês veem que o ataque é bem diferente do Grêmio. Técnico ainda o Evaristo Macedo, que eu já comentei sobre o vídeo contra o Cruzeiro. Aí o Inter com André, Gustavo, Marcão, Olgamarra aqui, Regis, Anderson Papola, Fernando, Sandoval, e depois entrou o Enciso. O Arilson é aquele que jogou do Grêmio, pessoal. Aquele da Libertadores, aquele da seleção, das polêmicas de sair da seleção. Ele mesmo. E esse ataque poderosíssimo com o Fabiano e Christian. Então, primeiro jogo, gol de Wagner Fernandes aos 13 minutos do primeiro tempo, Christian empata aos 39 do primeiro tempo. Por que esse ponto de interrogação aí, pessoal? Porque esse jogo não está disponível. Se estiverem, mandem que eu vejo e até crescendo depois. Posso fazer um vídeo melhor, mas eu só vi os melhores momentos desse jogo. Então eu não sei muito desse jogo. Tem informações jornalísticas que eu fui atrás, mas como esse primeiro jogo terminou empatado, então não trago tantas coisas aqui porque
não vi tanta relevância. Mas eu não vi esse jogo. Porque a ideia aqui é comentar os jogos que eu vi e dar minha opinião. Porque isso é uma coisa que eu, muito, como eu falei, muito pouco se vê no YouTube. A gente que vê os jogos passados e tenta rever as informações. Eu estou fazendo papel aqui como um historiador de futebol, de certa forma. Né? Assim como os historiadores cavocam elementos passados, aqui eu também vou cavocando, claro, né? Como 97 é uma coisa muito recente. Então eu trago aqui talvez para saber comentários que eu não saiba. Mas que muita gente não lembra, enfim, coisas folclóricas que marcaram o futebol brasileiro no geral. E aí o segundo jogo, aí novamente, não teve grandes modificações, né? Aí só uma questão que eu esqueci de comentar. Aqui o time do Inter, esse ataque, repito novamente, esse ataque fulminante, Fabiano e Christian. E o técnico do Inter, né, que eu me esqueci de comentar, Celso Roth, ele mesmo, talvez, novamente teria até que pesquisar, mas talvez o primeiro grande trabalho que levou ele a nível nacional, esse trabalho do Celso Roth em 1997 pelo Inter, que foi um ótimo trabalho e que começou aqui nesse Campeonato Gaúcho de 97. E aqui o Grêmio já no segundo jogo já com Paulo Nunes, já com ataque titular, né? Paulo Nunes e Zé Alcino, já é um time mais estruturado. Aí o segundo jogo então no Beira-Rio, o primeiro jogo foi no Olímpico, importante comentar isso. E outra coisa da questão da arbitragem, os dois jogos foram apitados pelo Simon. Hoje não é normal, mesmo, até porque o Rio Grande do Sul tem mais árbitros FIFA, mas não é normal o árbitro apitar os dois jogos. Naquela época o Simon apitou os dois jogos. E também porque era uma unanimidade, então temos que comentar isso. Primeira coisa do segundo jogo, tem que comentar que eu poderia dar um vídeo à parte, mas é a falsa lesão do Fabiano, o atacante do Inter, que na verdade ele não tinha nada. Falsa porque foi combinado do Fabiano ter uma lesão num treino do Inter, que ele sairia já. Ele até comenta, o Fabiano, que já tinha uma tala pronta ali no vestiário. O pessoal não deve ter se ligado isso de jornalismo. E, enfim, ficou a semana toda, o Fabiano que estava em boa fase, ficou a semana toda dizendo, não, o Fabiano não vai jogar. E o que se comentou muito é que o Grêmio até mudou sua tática. Obviamente mudou, né? Porque o Fabiano não ia jogar, o Grêmio passou a jogar de outra forma. E no jogo se percebe, enfim, né? Só se soube que o Fabiano ia jogar com essa falsa lesão. Teve essa questão do treino, essa falsa lesão, e o Inter informando que o Fabiano estava lesionado só no dia do jogo. A ideia, segundo o Fabiano, era na sexta eles desmentirem, mas não, o Inter esticou a corda e foi até o dia do jogo, e só quando ele assinou a súmula que descobriu-se que o Fabiano iria jogar. E no jogo se percebe tanto o Carlos Miguel apagado, como ele foi deslocado para marcar o Fabiano. Enfim, um jogo aqui muito truncado. Não é um jogo ruim, pessoal. Assista, um jogo não... Mas assim, não é... Ao mesmo tempo que não é ruim, não é um jogo tão vistoso. Uma coisa que eu destaco aqui. Eu não lembro de tantos jogos assim, com grandes impedimentos. Esse jogo... Pra tu ver, o Grêmio tá fazendo uma linha de impedimento não tão alta ali um pouco depois da área ali na zona intermediária, mas no final do jogo mostra isso. O Inter teve 8 impedimentos, se eu não me engano, 8-0 em impedimentos, né? Principalmente do Christian, teve muitos. Logo no começo do jogo o Christian leva um cartão amarelo por causa desses impedimentos. E aí os ironias do destino, né? O mesmo Fabiano que estava na questão da lesão, que não iria jogar, é o que marca no início do segundo tempo. Nesse gol que ele vai para cima da zaga, a zaga acho que não acreditou que ele iria... pegou a zaga meio de organizar, a zaga do Grêmio. Não acreditou talvez que ele fosse partir para cima, porque era uma característica dele. E o Fabiano marca o único gol do jogo, jogo truncado. Outra coisa, não, o Paulo Nunes jogou, o Paulo Nunes apagado. E muito outro destaque, muito bom lembrar outro destaque que os narradores comentam no final, que o André não fez uma defesa. E, gente, vocês podem ver o jogo, os melhores momentos. Eu vi o jogo e eu realmente pensei, o André não tem uma defesa a gol que ele faz. O Inter
uh, congelou o Grêmio. O Paulo Nunes, quando ele pega na bola, ele está muito bem marcado sempre. Eu lembro que no final do jogo, ali no segundo tempo, que ele talvez tenha ele tenta girar e talvez seria uma oportunidade de gol e ele não consegue. O Inter realmente congelou esse time do Grêmio. E olha, gente, fez uma bela partida defensiva. Esse Inter que tinha nomes como Enciso, Gamarra, o próprio Fernando no volante. O André, um goleiro que ficou por um tempo também. Então foi um belo jogo do Inter, defensivamente falando. E quando teve oportunidade, marcou. Eu vi um comentário aí também sobre o jogo, dizendo que o Inter poderia ter ampliado para placar. Olha, discordo um pouco, porque o Inter também não teve muitas outras chances. Fora alguns impedimentos foram marcados errados pro Inter. Né? Mas se não contar os impedimentos, não via grandes chances do Inter. Isso não quer dizer que o Inter não foi superior no jogo. Mas não foi algo massacrante. E, enfim, o Inter soube taticamente anular o Grêmio. Essa que foi a grande virtude desse time treinado pelo Celso Roth. E aqui o Inter, né? Por que foi muito importante essa conquista no 97? Novamente, trago o que eu falei no início do contexto. O Grêmio vinha de 4 anos ganhando de todo mundo nacionalmente. Um time que se destacou muito nacionalmente. Como o Paulo Nunes falava, é o Grêmio de novo. Era o Grêmio sempre ganhando títulos. E esse Inter quebrou essa hegemonia do Grêmio. Porque teve o Cruzeiro inicialmente, mas o Cruzeiro foi um time que acabou sendo campeão da Libertadores e provavelmente farei um vídeo sobre isso desse ano de 97. Estou indo por anos, pessoal. Fiz já um vídeo do Cruzeiro campeão da Copa do Brasil, para lembrar. Tem vídeo aqui no canal, só pesquisar. E eu trago essa questão aqui, porque foi muito importante para o Inter isso. Né? Aqui o Inter de 97 não necessariamente um pôster do Inter campeão gaúcho, mas eu trago as informações. Aqui, primeiro do ranking brasileiro. Provavelmente era o ranking da CBF, confesso que eu não sei muito. Lembro que isso aí virou um pouco de piada, né, no Grêmio. Talvez aqui, por isso que é bom estudar história de forma geral, pessoal. O Obino ficou o presidente do Grêmio, foi meio que uma chacota por muito tempo, mesmo entre os gremistas, que ele dizia que o Grêmio tinha o melhor ônibus do Brasil, e o Grêmio chegou a estampar no slogan, na camiseta, uma das camisetas, que era primeiro no ranking da CBF. Provavelmente a resposta aqui, pessoal. Provavelmente. Aí continua. Tricampeão do Campeonato Nacional. Coisa que o Grêmio não tinha. O Grêmio era recém-bi campeão. Coisa que é até hoje. E aqui é uma corneta, né? Clube gaúcho há mais tempo na primeira divisão. E clube com mais títulos gaúchos. Mais vitória em Grenal e maior torcida do Rio Grande. Isso é muito legal, gente, para entender o contexto da época. Isso eram as vitórias do Inter. Né? Então esse título foi muito importante em 97. Porque aqui as cornetas, o Inter não poderia dizer que era campeão da Libertadores. Enfim, outras coisas, como diz hoje, que o campeão FIFA, que eu não sei se mantém ainda, como é que ficou com a questão do novo Mundial. Mas e também vê uma característica de clube, né? O Inter sempre teve essa característica de clube de tentar se distinguir e também alfinetar o rival de certa forma. E algumas coisas é engraçado e é legal, como esse clube gaúcho há mais tempo na primeira divisão. Eu acho que aqui nesse tempo eles poderiam até dizer que nunca caíram, mas eu acho que também porque tinham mais times que nunca caíram. Enfim, eles não se ligaram nesse slogan nesse período. Mas só para avisar que isso aqui foi alguém deve pensar hoje, mas foi um campeonato gaúcho. Não foi. Uma que os campeonatos gaúchos, eu não concordo, e eu digo que eles oscilam em importância. E agora eles voltaram a ser importantes para os gaúchos, e eu tenho um vídeo sobre isso. Mas nessa época foi muito importante para o Inter. Porque tirou essa hegemonia do Grêmio, tirou, entre aspas, saiu da seca, que estava desde 94 sem ganhar. E isso é reverberado pela própria festa da torcida. Eu vi uma festa incrível ali no setor da camisa 12, que ficava próximo ali, onde hoje fica a guarda popular do Inter,
mas a camisa toda ficava um pouco mais lateralizada ali na curva, como algumas torcidas europeias, na curva, mas pegava também a parte de trás. Uma festa incrível, quando eu falo incrível, de sinalizador, assim, muito, muito sinalizador, coisa que eu, olha, tenho poucas lembranças de ver isso no Beira-Rio. A torcida invadiu no final, e o legal é que é isso, né? A torcida invadiu, só que ela não invadiu pra interromper o jogo. Foi uma invasão que é muito difícil de ver, que talvez não tenha. Foi uma invasão consciente. Os colorados que invadiram, eles ficaram à beira do gramado. Provavelmente invadiram da Coreia, né? E só invadiram mesmo o gramado no final do jogo. Tanto que a brigada, entre aspas, não dispersou até onde eu vi, né? A parte que eu vi. Então, foi algo assim muito, muito comemorado mesmo. Mais uma das provas de comemoração que o VHS do Inter, assim, como falou muito de questões do Grêmio na Batalha dos Aflitos, eu não sei qual foi o alcance desse VHS também. Não vou, temos que talvez relativizar algumas coisas. Mas está aqui o VHS do Inter, campeão gaúcho de 1997, destacando a importância que foi esse torneio para o Inter. E aqui entrevista o Fabiano. Outra falando da importância. E aqui ele comenta. Né? Todo mundo me pergunta sobre o 5-2, que eu talvez faça vídeo sobre isso. Aliás, quase certo que eu farei vídeo sobre isso. Aguardo. Mas eu prefiro a final do Gauchão, que eu fiz o gol. Vou ser sincero, o 5-2 se destaca pelos números, mas eu prefiro o 1-0 quando fomos campeões gaúchos, porque ali foi o início de tudo. Gravem isso. Não sabíamos o que aconteceria se não fôssemos campeões. Alguns jogadores iriam sair. Eram 2 anos sem título. E o Grêmio tinha aquele timaço. Havia sido campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Foi bem bacana. Que eu nem tirei os hiperlinks, né, pessoal, do Gauchão, Copa do Brasil. Mas essa entrevista com o Fabiano destaca que ele mesmo disse que, e realmente era, mas foi mais importante que o 5-2. Por quê? Porque esse time que deu confiança para se fazer o 5-2 mais tarde. Foi só com esse título do Inter que se conseguiu fazer a bela campanha do Brasileirão com o 5-2. Então esse time foi a base de tudo. E como ele falou, ali foi o início de tudo. E o Grêmio tinha aquele timaço. Para mim essas duas frases destacam muito essa citação e a importância desse título. Então, considerações finais. Isso foi o segundo passo, a derrocada do que eu chamo da Era de Ouro gremista. Além de perder a Libertadores, perdi agora em casa o título gaúcho, jogando com o time titular e por ser o maior rival, e dava moral a esse maior rival. Então, isso é o segundo passo para a derrocada do Grêmio. Porque o Grêmio fez um primeiro, começou com aquele fôlego do time de 96, sem Filipão, ganha a Copa do Brasil, e imagino que todo mundo pensava, bom, sai o Filipão, continua os títulos. Foi o que muito... Teve o tropeço na Libertadores, mas se culpou muito o Zagallo pela convocação do Paulo Nunes. Agora não teve, o Grêmio perdeu o Campeonato Gaúcho com o Paulo Nunes e sem chutar a gol. Então isso foi um baque incrível no Grêmio. Repito, né, eu tento sempre rever arquivos da época, coisa assim, mas eu não consigo imaginar que não tenha sido esse pensamento, porque agora acabaram suas desculpas. O Grêmio foi eliminado da Libertadores, como eu já expliquei no vídeo, por uma forma que poderia ter ganho, teve o pênalti, inclusive, teve na não convocação do Paulo Nunes, mas contra o Inter foi incontestável. Apesar de não ter sido, como eu falei, essa brilhante vitória, o Inter não amassou o Grêmio, não foi tão superior, mas ninguém poderia ver aquele jogo e dizer, não, o Grêmio poderia ter ganho. Não. Só faço parênteses, eu não vi o primeiro jogo, mas vendo o segundo jogo, o Inter, sim, apesar do Inter não ter amassado, o Grêmio não tinha como ganhar aquele jogo. Eu acho que se ficasse 2 dias jogando, o Grêmio não conseguiria fazer talvez chutar gol, mas não conseguiria fazer um gol, porque o Grêmio estava amarrado no jogo. Parecia que os jogadores do Grêmio estavam amarrados, não conseguiam fazer, não conseguiam desenvolver suas jogadas. E isso, obviamente, pesou e deu moral. E esse que foi o pior sentimento ainda, a pior coisa. Deu muita moral pro rival.
Então é isso, pessoal. Vejam o jogo, sempre incentivo a ver o jogo. Vejam as notícias da época e comentem o que concordaram, o que discordaram, que é muito importante pro canal. Fiquei muito empolgado com a recepção do vídeo, da parte 1 disso. E vamos fazer mais partes, que tem mais partes dessa derrocada do Grêmio nesse ano de 97, fatídico pro fim da Era de Ouro tricolor. Então é isso, pessoal. Até mais.